Capítulo 12. O sexo como problema atual. Observamos os princípios gerais da ética do sexo em relação ao seu significado e consequências no caso da atitude sexófoba do cristianismo. Procuremos agora observar a ética do sexo como problema atual, na forma em que ele se apresenta no tempo presente. Coloquemos imparcialmente os elementos na mesa do laboratório da vida, mas não para lutar e condenar, e sim para compreender e resolver. Os elementos do problema são dois. De um lado, o cristianismo, com a sua ética sexófoba, cujas origens e razões explicamos, concepção que levamos em conta porque domina a nossa civilização cristã ocidental. De outro lado, a realidade biológica, com as suas leis inerentes ao atual nível de evolução atingido pela raça humana. Essa realidade é o que de fato prevalece na vida, dirigindo o indivíduo por meio dos instintos, para que sejam atingidas as necessárias finalidades biológicas. Temos de levar em conta ambos estes elementos, com os respectivos impulsos, objetivos e resultados. Ora, constata-se no tempo presente que, enquanto a atitude sexófoba do cristianismo permaneceu inalterada, verificaram-se no terreno da vida fatos novos devido à ciência moderna. O principal foi que o homem civilizado acabou por se encontrar em condições biológicas diferentes daquelas antigas. Trata-se de um fato controlável na domesticação dos animais, que ao se encontrarem protegidos e, portanto, sem a necessidade de concentrar as suas energias na luta pela defesa e pela alimentação, ambas as exigências asseguradas nesta condição, então, como já mencionamos, canalizam essas energias no sentido erótico. Nessa condição, diminuem a ferocidade e a agressividade, enquanto aumenta o impulso do sexo. Isto acontece porque a natureza, tão logo apareça algum bem-estar supérfluo, quer utilizá-lo não para o gozo do indivíduo, mas sim para a multiplicação da raça, o que interessa muito mais para a vida. Desse modo, a vida abaixa o nível de existência em favor do número. O homem civilizado encontra-se nessas condições. Pela segurança atingida no que diz respeito à defesa e à alimentação, diminuíram nele os instintos de ferocidade e agressividade, razão pela qual, devido à complementaridade dos dois caminhos, agressividade ou sexo, como já vimos, as energias dirigiram-se no sentido do sexo, impulso que assim levou vantagem sobre os demais. Com isto, a natureza quer utilizar em favor da multiplicação da vida o melhoramento atingido no nível de existência. Mas outro fator importante também concorre em favor do aumento do número. O progresso da medicina diminuiu a taxa de óbitos, estabelecendo com as suas descobertas e seus novos métodos, como já mencionamos, um verdadeiro controle da mortalidade, acarretando como consequência automática um notável e cada vez maior aumento da população, devido ao fato de não ter havido um proporcional controle dos nascimentos. Isto se acentua ainda mais, uma vez que a ética sexófoba do cristianismo
condena o correspondente controle dos nascimentos, suprimindo assim o único meio que poderia equilibrar o controle da morte. O resultado final de tudo isto é um aumento vertiginoso da população. Como consequência, a humanidade está se encaminhando para um desastroso estado de fome. O progresso técnico para aumentar a produção alimentar não consegue preencher a falta gerada pelo consumo de tão grande multidão de seres humanos. Disto se segue que hoje 2/3 da humanidade, especialmente na Ásia, em relação aos 400 milhões de indianos, recebem uma alimentação inferior àquela que recebia no passado, quantia essa menor do que a necessária para viver. Os fenômenos estão ligados um ao outro como os elos de uma corrente. Acontece então que, de um lado, graças à civilização, a vida se torna mais segura com a defesa e a alimentação garantidas, razão pela qual os impulsos eróticos se intensificam, aumentando a geração, enquanto, de outro lado, ao mesmo tempo, a ciência médica, diminuindo as mortes, aumenta a sobrevivência. A consequência inevitável é que a produção dos recursos alimentares não corresponde em proporção ao crescimento da população. O homem não regula o fenômeno com um controle dos nascimentos, deixando tudo nas mãos da natureza, que intervém com as suas desapiedadas leis, resolvendo automaticamente o problema. Nesta condição, então, a natureza age por 2 caminhos: ou mata a superpopulação com a fome, ou desperta os instintos da agressividade, adormecidos pelo bem-estar produzidos pela civilização, e com isso desencadeia guerras, invasões, destruições e mortes, que estabelecem novamente o equilíbrio. Ambos os caminhos levam igualmente à morte. Para a natureza, pouco importa a vida e o bem-estar do indivíduo, pois sua finalidade, em função da qual ela o sacrifica, é a seleção de uma raça de fortes. O raciocínio da vida não é o mesmo do homem. Neste ciclo de impulsos e elementos, surge um princípio de determinismo do qual ninguém pode sair. O instinto de alguns insetos, como o das abelhas e das formigas, mais evoluído que o do homem, como já mencionamos, impulsiona-os a gerar somente em proporção aos recursos alimentares que eles possuem, regulando o número da sua população em função do provimento. O homem não sabe fazer isto, porque ainda não atingiu o estado orgânico destas sociedades, vivendo, pelo contrário, numa fase atrasada de egocentrismo individualista, coletivamente caótico. Mas, pela lei de evolução, o homem também terá um dia de atingir o estado orgânico da verdadeira sociedade. Ele terá, então, de tomar as rédeas dos fenômenos biológicos, dos quais depende a sua vida, dominando, sobretudo, o fundamental fenômeno da geração, que não será mais, então, abandonado ao acaso, não mais estará entregue ao poder da ferocidade das leis da natureza, mas será regulado inteligentemente em relação às possibilidades de sustento daqueles que vão nascendo, para não permitir o crime de se gerar seres destinados à morte e não à vida.
Esta é a realidade biológica e dela ninguém pode fugir. Não se pode resolver o caso sem levá-la em conta, baseando-se sobre princípios teóricos que nada têm a ver com esta realidade. E já vimos quão terríveis são os meios de controle demográfico que a natureza nos oferece como solução. A ética sexual do cristianismo, condenando o controle, resolve o problema otimamente em teoria, com a castidade ou a continência, mas estabelece assim um visível contraste com as condições atuais de intensificação do impulso sexual, decorrentes, como vimos, da civilização. Mas o que acontece então? Acontece que a natureza, rindo-se das proibições da ética sexófoba, continua por sua conta a impulsionar o ser para um maior erotismo, dirigido para a multiplicação descontrolada da vida, com todas as suas consequências. Então, o choque entre aquela ética repressiva e os impulsos da natureza é inevitável. Como, então, o indivíduo que está no meio desse choque resolve o caso? Qual das duas exigências sairá vitoriosa? Será possível que o mundo não possa ter outra escolha a não ser continuar com o velho método das escapatórias e da mentira, fazendo todos às escondidas o que todos publicamente proíbem e condenam? Mas essa atitude não é a solução, pois embora possa parecer um remédio momentâneo, por falta de outro melhor, não é inteligente nem vantajosa, muito menos honesta. Este método só é eficaz nas aparências, superficialmente, deixando todo o mal amadurecer na profundidade, uma vez que na realidade provoca um grande prejuízo, devido a todos os desvios, substitutos e resultados torcidos que gera. Isto pelo fato de não ser possível destruir um impulso que, quanto mais comprimido, tanto mais força adquire e que, assim, não lhe sendo possível descarregar-se na direção certa, acaba por se descarregar na direção errada. Então, se quisermos pelo menos nos encaminharmos para uma solução verdadeira, que seja racional e não produto instintivo do subconsciente, é imprescindível encarar corajosamente e com toda a sinceridade o problema. Não sustentamos uma teoria contra a outra, nem aconselhamos uma ou outra solução. Só deixamos que os fatos falem para escutar o que eles nos dizem e observar as suas consequências. Perguntamos então se o uso do sexo terá um significado e valor apenas de função reprodutiva, como máquina de multiplicação de seres, ou terá ele também outro significado e valor, como função neuropsíquica, que se cumpre em benefício do indivíduo. Se esta é a segunda função do sexo, e se a ignoramos ou a perseguimos, como então não cairmos nas consequências desastrosas da neurose patológica? Como impedirmos que assim surjam por toda a parte complexos psicológicos, condições que de fato encontramos na prática em nosso mundo devido aos erros da civilização, conforme nos revelou a psicanálise de Freud? Este é o perigo da ética sexófoba. Podemos perguntar também qual é o significado e valor biológico dessa ética. Será ela um produto racional que merece consideração ou será apenas um produto descontrolado do subconsciente,
que aparece em obediência aos instintos de agressividade, como já observamos antes. Então, como se pode considerar um dever moral a sustentação de uma ética substancialmente baseada no princípio da agressão? Não são, porventura, os instintos de agressividade os mais atrasados, justamente aqueles que, para nos civilizarmos, é mais urgente superar e eliminar? Então, sustentar a ética sexófoba do cristianismo, desviada não por culpa dele, mas sim dos homens que não o entenderam, pode conduzir não ao progresso que a religião quer, mas sim a uma involução para métodos inferiores, apoiados na ferocidade agressiva. Sustentar tal ética pode significar ir contra o objetivo maior do cristianismo, que é a paz e o amor fraternal, e não a luta gerada pela sexofobia com a incitação dos instintos de agressividade. Eis que essa atitude sexófoba, produto patológico dos homens da tenebrosa Idade Média e não do cristianismo originário, levou o conceito de sublimação a um sentido torcido, que representa o seu emborcamento. Neste caso, não foi o espírito cristão que venceu, mas sim o instinto do homem. Prevaleceu então a ética de agressividade do involuído, que pelo fato de ser negativa em relação ao progresso evolutivo, objetivo fundamental tanto da vida como das religiões, é retrógrada e biologicamente contraproducente. O fenômeno da riqueza e da geração, quando não é dirigido pelo homem, mas sim deixado nas mãos da natureza, constitui um fenômeno de produção e consumo de desenvolvimento automático. Para sair da necessidade, o homem, por meio do seu esforço, gera a abundância. Uma vez instalado no bem-estar, ele procura satisfação na mulher. Segue-se então a geração dos filhos. Mas, quanto maior é esta geração, tanto mais desaparece a abundância, porque aumentam os consumidores. O número abaixa o padrão de vida e destrói o bem-estar. Desse modo, a mulher desempenha a sua função, enquanto o homem, para cumprir a sua função, retorna à necessidade de, por meio do seu esforço, criar novamente a abundância, e assim por diante, num rodízio pelo qual as duas funções complementares se realizam. A necessidade acorda o dinamismo masculino. Então, as energias do homem dirigem-se no sentido da agressividade conquistadora, com a guerra ou com o esforço produtivo do trabalho. Chega-se assim à abundância. Neste ponto, o princípio masculino, pelo fato de já ter funcionado o bastante, atingiu o seu objetivo, esgotando o seu impulso, e tem que descansar da sua atividade a fim de recuperar as energias. O homem, então, descansa no bem-estar, entregando-se às satisfações do sexo. Nestas condições, o oposto princípio feminino, atraído pela riqueza, da qual ele necessita para se sustentar e cumprir a sua missão de gerar, entra em ação. Assim como, perante a necessidade, despertou o dinamismo masculino, conquistador de recursos, agora, perante a abundância, desperta o dinamismo feminino, gerador de filhos. Enquanto o homem descansa e se recupera no bem-estar, a mulher trabalha e se esgota na geração. Chega-se assim
à multiplicação do número de seres, que destrói a abundância, despertando novamente, com isso, por meio da necessidade, o dinamismo masculino, que agora, depois de já ter descansado o bastante e recebido no gozo a sua recompensa, pode começar novamente o seu trabalho. Trata-se, portanto, de um trabalho contínuo nos dois sentidos, cujo fruto vai sempre se transformando em aumento demográfico. O ciclo menor, formado pelos dois elementos no grupo familiar, homem e mulher, torna-se o ciclo maior, formado, de um lado, pelos povos pobres, famintos e agressivos, e de outro lado, pelos povos ricos, civilizados e pacíficos. Os povos pobres cumprem a sua função masculina de atividade conquistadora, e os povos ricos cumprem a sua função feminina de passividade, a ser conquistada e fecundada pelos invasores para fornecer a eles a abundância da riqueza, necessária para uma nova multiplicação de seres. A realidade biológica que sustenta a história e os seus movimentos é esse dualismo ou princípio de complementaridade entre os dois termos opostos e em equilíbrio, o masculino e o feminino. Desenvolve-se assim o ciclo das civilizações. Na sua fase inicial, ou período masculino, dominam a necessidade e o esforço. Na sua fase final, ou período feminino, dominam a abundância e o descanso. Quando um princípio acaba de funcionar, prevalece o outro princípio. Quando o homem guerreiro e trabalhador repousa, movimenta-se a mulher geradora. Trata-se de elementos complementares, porém rivais, pois cada um produz somente no sentido que lhe cabe, e não no terreno do outro, enquanto destrói o produto que o outro constrói. E, de fato, o trabalho da mulher, multiplicando os seres, destrói a abundância, que é fruto do trabalho do homem, assim como o homem, com a sua agressividade bélica e o seu esforço de lutador, destrói as vidas, que são fruto do trabalho da mulher. Dessa forma, é estabelecido na economia da natureza o equilíbrio entre recursos e prole, e vice-versa. Uma vez tendo lugar novamente a abundância, ocorre uma nova geração de filhos, uma nova necessidade, um novo esforço e assim por diante. O resultado final é a queda das velhas civilizações, seguida pelo nascimento e desenvolvimento de novas civilizações, num constante rodízio, através de um contínuo estado de esforço do ser humano, ora do homem, ora da mulher, cujo resultado final é a expansão demográfica, a conquista do mundo e o progresso da raça humana. Tudo vai muito bem, mas não pode continuar assim ao infinito. Existe um limite, constituído pelo espaço determinado pela superfície do nosso planeta. Tal processo pressupõe um regime demográfico e econômico fechado dentro dos limites de um povo, pronto para interagir e se compensar com os igualmente cercados terrenos dos outros povos. Hoje, porém, a humanidade está se tornando um só povo, não sendo mais possível tal compensação. Aumentar o poder demográfico de um povo como um meio de invasão bélica vai se tornando algo cada vez mais sem sentido, inclusive pelo fato de que as guerras hoje
são feitas cada vez menos com massas humanas e cada vez mais com as armas produzidas pela ciência e dirigidas pela técnica. Se a abundância da geração já pôde representar uma bênção para um povo, porque a riqueza demográfica constituía um poder para vencer outros povos, hoje tal conquista está se tornando cada vez mais difícil e absurda. O aumento da população já não tem mais, na invasão de outros países, uma porta de saída para se descarregar. Então o processo fica fechado em si próprio, no ponto em que o número destrói os recursos e a quantidade aniquila a qualidade. O fato é que a civilização aumentou o número dos habitantes do planeta. Além disso, as novas condições de vida impedem que a natureza equilibre o fenômeno, praticando os seus habituais meios de destruição. Se no tempo do Império Romano a população do mundo pode ter sido de uns 200 milhões, hoje temos mais de 2,5 bilhões, prevendo-se que, se não sucederem novos acontecimentos, chegaremos no fim do século ao número assustador de cerca de 6 bilhões de habitantes. O que acontecerá depois? Para onde nos leva esse caminho? Agora, a válvula de segurança da agressão contra outros povos não funciona mais. Estamos fechados na superfície da Terra e não vamos agredir outros planetas. Então, não há outro caminho, no caso de superpopulação, a não ser a descida do nível de vida, até chegarmos à necessidade e à fome. Para isto, havia como remédio antigamente a pilhagem da casa do vizinho. O ciclo que vimos está agora quebrado no ponto em que a necessidade costumava acordar o dinamismo masculino, dirigindo as energias do homem no sentido da agressividade conquistadora. E não há trabalho que possa renovar completamente o ciclo da produção de alimentos. Assim, o homem entrou num beco sem saída, e a consequência fatal é uma descida involutiva que paralisa a civilização. Se a multiplicação dos seres destrói a abundância, e se a superpopulação hoje não representa mais um poder como meio de conquista para voltar à abundância, então todo o processo do ciclo fica parado, sem compensação, no ponto morto da necessidade, do baixo nível de vida e da fome. E isto significa um retrocesso involutivo para os estados primitivos da humanidade. Eis que se impõe a exigência de regular inteligentemente o fenômeno demográfico, controlando o aumento da população, de modo que o número não destrua o progresso conquistado pela civilização. O problema não é solúvel com os métodos do puritanismo sexófobo do cristianismo. Esse controle dos nascimentos não pode ser realizado com sistemas repressivos, pois ninguém pode aniquilar o instinto do amor, que é fundamental na vida. Se o comprimirmos, ele irá estourar, como já mencionamos, numa forma diferente, com característica patológica, o que representa outro perigo que é preciso evitar, sendo necessário para isso escolher um caminho diferente, se não quisermos cair na perigosa evasão dos substitutos, na vergonha da hipocrisia ou no desastre dos complexos e das doenças mentais.
Para resolver o problema, é necessário equacioná-lo de outra maneira. É preciso entender que, para o indivíduo, o amor é uma necessidade não só fisiológica, mas também nervosa e espiritual. O amor não é somente um elemento do mecanismo de geração, que tem apenas o direito de existir em função dela. Esta é uma concepção primitiva, bestial, anticristã e anti-espiritual. É necessário reconhecer que o amor cumpre duas grandes funções, uma em favor da espécie e outra em favor do indivíduo. O amor deve, então, ser defendido em ambos os casos. O indivíduo pode ter absoluta necessidade do amor para sustentar o seu equilíbrio fisiológico, nervoso e mental. Segundo a moral vigente, no entanto, o direito do ser ao amor é tolerado somente enquanto constitui meio indispensável para a geração e apenas dentro dos limites desta finalidade. O indivíduo não possui outro direito a não ser o de cumprir a função de instrumento multiplicador de seres. Nestas condições, se ele quer defender a sua saúde, então é obrigado a gerar, com todas as consequências inerentes, entregando-as ao acaso, sem que seja possível prever, assumir e depois cumprir as suas responsabilidades, deixando assim tudo cegamente nas mãos da natureza, cujos métodos para resolver depois tudo já vimos quão ferozes podem ser. Dada a posição atual do problema, com estes seus elementos, dos quais não se pode fugir, vemos que o homem ainda não tomou a direção do fenômeno da sua reprodução, deixando-o abandonado às leis da natureza neste nível, que são as da animalidade. O mundo, assim, vê-se obrigado a aceitar o controle demográfico realizado pela natureza, o que significa fome ou guerra. O cristianismo, com as suas teorias fora da realidade biológica, não resolve o problema nem se responsabiliza pelas consequências. De fato, com a sua ética sexófoba, ele somente pode levar a um destes dois resultados: ou reprime, gerando desvios patológicos, ou canaliza as energias para a agressividade, em vez de dirigi-las para o amor. Em ambos os casos, o remédio é pior que a doença. Hoje, o sistema da invasão de outros países para desafogar a superpopulação, decorrente da falta de diretrizes do fenômeno da procriação, torna-se cada vez menos aceitável e cada vez mais difícil e perigoso. Vimos o que custou ao mundo a recente tentativa da Alemanha para a conquista do seu espaço vital. E só Deus sabe o que poderá acontecer agora que a superpopulosa Ásia despertou. A conclusão é que o homem deve tomar inteligentemente a direção do fenômeno da sua reprodução, para que ela não fique abandonada às leis inferiores do plano biológico da animalidade, com todas as suas consequências. O progresso sempre consistiu no esforço bem-sucedido para que a inteligência humana substitua com a sua ordem mais evoluída a desordem dos níveis de vida mais involuídos. É necessário compreender, ajudar e desenvolver o impulso do amor, em vez de agredi-lo na tentativa de suprimi-lo. Ele é o princípio da gênese e também da restauração individual.
Ao persegui-lo, colocamo-nos ao lado das forças destruidoras, atentando não somente contra a vida da espécie, mas também contra a vida do indivíduo. As civilizações futuras reconhecerão e garantirão sempre o amor como um direito à satisfação de uma das fundamentais necessidades da vida. É necessário, portanto, um amor completo e não somente uma parte dele. Um amor que cumpra ambas as suas funções, realizando tanto a função em favor da espécie para garantir a geração, como a função em favor do indivíduo para garantir o bem-estar individual. Temos que individuar, então, os dois aspectos e momentos do fenômeno, para que seja possível, se for necessário, isolá-los, evitando a atual confusão, na qual eles se encontram misturados indiscriminadamente. Assim, uma coisa é gerar, outra coisa é amar. Gerar satisfaz as exigências da espécie. Amar satisfaz as exigências do indivíduo. As duas podem ficar juntas, mas há casos em que elas têm que ficar separadas. No caso de pobres absolutamente necessitados, gerar significa criar fome. No caso de doentes com marcas hereditárias, gerar quer dizer criar sofrimento. Para não gerar condenados, os pais não têm outra escolha a não ser se condenarem a si próprios à castidade. O impasse está no fato de que sempre tem que haver uma vítima. Se não pagam os pais, devem pagar os filhos. Com o sistema atual, não há outra escolha. Se os pais não querem sofrer, têm que condenar os filhos ao sofrimento. E isto, infelizmente, é fácil, porque os filhos não podem se defender. Assim, a sociedade se carrega de produtos de refúgio, destinados apenas à criminalidade, às cadeias e aos hospitais. Mas eis que perante a necessidade de intervir no fenômeno da geração, para dirigi-lo e elevá-lo acima dos impulsos primitivos da natureza, surge o problema de saber fazer tudo isto com inteligência, sinceridade e honestidade. Para chegar a este ponto, seria imprescindível possuir essas qualidades, ou então dispor da educação necessária para atingi-las, a fim de não se cair em outros erros. Para nos apoderarmos das alavancas dos fenômenos biológicos e manuseá-las, é necessário conhecermos a sua arte e possuirmos o amadurecimento de quem sabe se dirigir. A realidade, porém, apresenta, pelo contrário, um amontoado de conceitos absurdos radicados no subconsciente, derivados dos instintos primitivos da animalidade, com predominância do espírito de egocentrismo e agressividade. Se as leis religiosas muitas vezes seguem a direção sexófoba, não é por culpa das religiões, que tiveram de tomar esta atitude em função da falta de amadurecimento do ser humano. É perigoso conceder liberdade a um ser que, por não possuir ainda capacidade para fazer dela bom uso, é, pelo contrário, levado instintivamente ao abuso. A sexofobia do cristianismo justifica-se, assim, pela necessidade de impor à força, ordem e disciplina a um homem ainda involuído, inexperiente e inconsciente, levado muito mais a procurar na lei um meio para se evadir dela
do que tentar compreender a vantagem de obedecê-la. Então, tudo está proporcionado, tanto o homem à sua respectiva lei, como a lei ao seu respectivo indivíduo. Há um equilíbrio entre as normas que, de um lado, regulam a conduta humana e os instintos que, do outro lado, dominam o ser. Para que seja possível realizar a reforma do homem, são necessárias leis mais adiantadas. Mas, para que seja possível, sem perigo, suavizar as leis neste sentido, é necessário um biótipo humano mais adiantado. Os dois termos influenciam-se reciprocamente, de modo que, na prática, o progresso realiza-se através de um vínculo mútuo, pelo qual, quando um deles dá um pequeno passo para a frente, o outro o segue, possibilitando ao primeiro avançar ainda um pouco mais, condição na qual o outro pode, por sua vez, progredir mais um pouco ainda, e assim por diante. A reforma é grande porque se trata de mudar a atual comum psicologia do amor. Trata-se de concebê-lo não mais apenas como função animal reprodutiva, em que dois corpos se unem para a própria satisfação, mas sim como função, sobretudo, de geração espiritual, para a qual duas almas se fundem. Eis que, assim, a sexualidade aparece com um significado positivo, ampliando-se para além da sua função de multiplicação no plano material. A simples proliferação não pode representar todo o conteúdo do amor. Sustentar que seja assim significa viver exclusivamente no plano da animalidade. Quando falamos de amor, entendemos, sobretudo, este amor maior e mais nobre. Mas o biótipo atual não pode alcançá-lo apenas de um salto. O ponto de partida está nos instintos. É necessário, então, nobilitá-los e não agredi-los para destruí-los. É preciso secundá-los, canalizando as suas energias em sentido evolutivo, para que o amor, impulso fundamental da vida, seja utilizado para atingir a sua suprema finalidade, que é a ascensão. Esta força tremendamente poderosa, se não for dirigida nesse sentido, tomará o caminho da agressividade e da luta, indo-se desafogar no sentido descendente e não ascendente. Então iremos contra o verdadeiro espírito do cristianismo, cuja tarefa é melhorar as condições de vida, amansando a fera e suavizando as relações sociais, para se chegar à pacífica colaboração. Por isso, é necessário canalizar as energias no sentido do amor bem entendido e nunca da agressividade. Mas é imprescindível compreender que ele contém algo mais do que somente o sexo como função animal de reprodução. Então será possível o amor que o indivíduo precisa, pelo qual ele não será obrigatoriamente levado a um aumento da população, o que, em muitos casos, significa ter de voltar à luta e à ferocidade. Estes são os elementos do problema, os quais nos indicam que a única solução é canalizar as energias não para a guerra, mas sim para o amor, sem que o amor tenha sempre e necessariamente que implicar a geração. Não há razão para se ter de esperar que a natureza, por meio da fome ou da guerra, mate os filhos para restabelecer o equilíbrio,
uma vez que tal equilíbrio pode existir sem ser perturbado se o homem se tornar dono do fenômeno e souber regulá-lo com inteligência, não gerando filhos no caso citado, no qual a natureza tenha depois que intervir para equilibrar através da destruição. Há povos que se encontram em condições diferentes, mas tais condições são raras e excepcionais. A reforma é grande e não pode ser realizada senão gradualmente. A evolução é um monte que tem de ser escalado um passo após o outro, utilizando os elementos que a vida nos oferece. E um dos fundamentais é o impulso do amor. Nos seus primeiros degraus, ele é só conquista animal, para que vença o mais forte. Mas não se pode prescindir deste elemento básico, nem se pode substituí-lo, porque não há outro. Tudo o que podemos fazer é utilizá-lo, aperfeiçoando-o, requintando-o, espiritualizando-o. Este é o caminho lógico e natural, conforme a lei da evolução. O erro dos representantes do cristianismo foi não levarem em conta esta realidade biológica e terem se lançado assim contra a animalidade para destruí-la, tomando com a ética sexófoba uma atitude negativa de agressão contra a vida, ao invés de ajudá-la a subir, reconhecendo o que ela é de fato e utilizando o grande impulso do amor para a construção da espiritualidade. O erro foi exigir a realização de um modelo espiritual quase inconcebível para o biótipo comum, impondo tal modelo à força, com o método da agressividade, que não só é o mais contraproducente, mas também está totalmente nos antípodas do verdadeiro espírito cristão do amor. A espiritualização do amor constitui um problema da evolução individual, e dirigi-la é tarefa, sobretudo, das religiões, enquanto o problema da geração interessa mais à coletividade, fenômeno cuja direção é tarefa das leis civis e da ciência médica. Vimos a que resultados desastrosos pode levar uma geração descontrolada. Não é possível que a humanidade mais organizada do futuro queira ficar refém da produção indiscriminada do elemento fundamental da vida social. Num mundo mais ordenado, não poderá ser permitido que a inconsciência dos simplórios semeie à vontade as causas da fome, das revoluções, das guerras e de tantos sofrimentos. Então, a vida terá que ser protegida e garantida para todos. Por isso, no futuro, em vez de cego desafogo dos instintos, o ato de gerar será fruto de um planejamento racional, em que seres conscientes assumem as suas responsabilidades. Será julgado como crime o egoísmo daqueles pais que geram só para a sua satisfação, fugindo às consequências. Hoje todos podem proliferar, tanto os indivíduos com doenças hereditárias de caráter físico ou mental, como os criminosos e os ineptos, todos eles geradores de desgraçados. Tudo isto é lícito atualmente e até abençoado no casamento, sendo consequência da confusão entre amor e reprodução, resultado da ética sexófoba, pela qual não é lícito o amor sem a geração. Infelizmente, a humanidade é ainda como um relógio em que cada roda anda por sua conta.
Ela terá, porém, que se tornar um relógio em que cada roda funcione de acordo com todas as outras, com movimentos calculados e coordenados. Para chegar a isto, o mundo terá que se educar, adquirindo consciência eugênica. Reconhecendo-se para todos o direito de amar, inclusive aos que não geram porque não devem, não haverá mais aquele pretexto do direito ao amor que constrange a gerar. Então, uma geração na qual ninguém se entrega ao acaso será uma coisa séria, feita com plena consciência das consequências, condição em que cada um assume todas as responsabilidades em relação a si próprio. Com a evolução, a vida ficará sempre menos sujeita ao poder dos seus impulsos elementares, que estão ligados ao estado de caos, no qual cada indivíduo tem que lutar para encontrar o seu caminho. A vida será cada vez mais regida pelo poder da inteligência do homem, num estado orgânico em que tudo é previsto e garantido. Ninguém pode impedir que tudo esteja interligado, razão pela qual os tantos desastres que atormentam a humanidade também não podem ser evitados senão por meio de uma regulação inteligente dos fenômenos, atuando antecipadamente em suas causas. Isto será vantagem para a sociedade, que passará a não ser mais perturbada por maus elementos. Será vantagem para os filhos, que encontrarão uma vida agradável, porque estarão mais preparados para ela, num ambiente mais selecionado e, portanto, melhor. Será vantagem também para os pais, sejam eles doentes ou não, criminosos ou não, ineptos ou não, pois eles terão o direito de se sustentar com o conforto do amor, sem que para isso tenham de praticar o crime, hoje lícito, de gerar mais desgraçados, condenados ao sofrimento. Hoje a geração está abandonada ao acaso, como uma tentativa cega, na qual muito pouco é previsto, deixando-se o indivíduo largado sozinho às suas forças, para encontrar o seu caminho num caos onde impera o método do individualismo egoísta, submetido a uma condição controlada somente pelas leis brutais da animalidade e não pela inteligência do homem, que ainda não está maduro para sair deste nível evolutivo. É um fato, porém, que ninguém pode parar a evolução e impedir que a humanidade atinja sua fase orgânica, na qual estas teorias, por encontrarem um ser mais adiantado, poderão se tornar realidade. Nestas páginas, não estamos aconselhando ou sustentando nenhuma teoria. Estamos apenas observando o fenômeno por todos os lados. A geração é uma coisa séria, que leva a consequências graves e duradouras, não podendo, por isso, ser feita levianamente. Trata-se de um fato não apenas de caráter pessoal, que pode ser deixado ao poder do capricho do indivíduo, mas também e sobretudo de interesse coletivo, no qual está implícita a vida de outros seres, impossibilitados de se defenderem. Não há outra saída, se não quisermos aprender a dirigir inteligentemente o fenômeno. Alguém terá que suportar as consequências de cada erro e desordem. A ética em vigor neste terreno é produto empírico dos instintos do subconsciente e não resolve nada.
Não se pode encontrar uma nova ética a não ser subindo a um plano de vida superior, onde o ser funciona com outra forma mental, necessária para agir com inteligência e consciência. Trata-se de subverter e renovar uma psicologia radicada através de milênios no subconsciente, tarefa que não é fácil, pois isto significa intervir no próprio âmago da vida, onde se realiza o fenômeno da evolução. Levantar o homem de um plano de existência para outro significa realizar uma transformação biológica profunda. Até que isto aconteça, será difícil a aplicação destas teorias, que podem levar a tristes consequências caso sejam aplicadas desacompanhadas das qualidades necessárias. Tudo o que podemos fazer agora é demonstrar a necessidade lógica de algumas soluções, que poderão ser realizadas num longínquo futuro por uma humanidade mais inteligente e honesta. Até lá, a humanidade atual terá que ficar, como é lógico, na sua presente posição, sofrendo as respectivas consequências. Pelo mesmo princípio de que se deve todo o respeito às autoridades civis e religiosas, também devem ser respeitados os princípios sustentados por elas no terreno do controle da natalidade, sobretudo porque cabe a elas a responsabilidade sobre esta questão. No Código Penal italiano, há um artigo, número 553, que proíbe qualquer forma de propaganda anticoncepcional. É interessante, porém, observar como o mundo atual, com sua ética e forma mental, resolve o problema. Neste caso, acontece, como já dissemos em geral a este respeito, que prevalece o método do fingimento, pelo qual, reservadamente, faz-se o que todos concordam em condenar oficialmente. Assim, apesar das leis, o ser humano vai livremente experimentando, para ter depois de aceitar as consequências. Como sempre, estamos perante o método da tentativa. E outro método não seria possível para o homem nesta sua condição, na qual ele, embora tendo sido criado livre por Deus, tornou-se ignorante devido à queda. É lógico, então, que também neste terreno não se possa chegar ao bom uso da liberdade, com todas as suas vantagens, senão depois de se ter, pelo contrário, feito mau uso dela, experimentando todos os prejuízos consequentes. O fato que deslocou completamente os termos do problema, até agora imóvel na sua posição de indivisibilidade entre geração e amor, na qual somente a castidade é admitida como forma de não geração, foram as novas conquistas alcançadas pelo progresso da ciência médica, por meio das quais os dois termos, geração e amor, puderam se tornar independentes um do outro. A consequência destas descobertas, se fossem bem entendidas, seria que a geração, pelo fato de não encontrar mais desculpa no desafogo sexual, deveria ser realizada somente com plena consciência e responsabilidade. Isto leva a uma valorização muito maior da vida humana, que assim deixa de ser gerada por acaso ou por erro, como fruto não desejado da própria satisfação, para se tornar uma vida mais protegida e garantida,
como fruto de uma vontade consciente das consequências, as quais são desejadas neste caso e das quais, portanto, assume-se todas as responsabilidades. O objetivo a atingir com o método do controle deveria ser uma garantia cada vez maior de vida para os filhos, que, gerados intencionalmente, passam a constituir um sagrado dever, do qual agora não há mais desculpa para evasões. Então, a finalidade deste método é a geração responsável, e não o desafogo de uma ilimitada satisfação pessoal em que se foge às consequências, mau uso que o ser humano, aproveitando-se de tudo inconscientemente, está pronto a fazer desta nova posição do problema. Neste mau uso está a razão que justifica e torna necessárias as proibições atuais, as quais têm, por isso, direito a todo respeito. Infelizmente, dada a ignorância e inconsciência do ser humano atual, não há, por enquanto, outra solução. O problema do divórcio está implicitamente resolvido em função desta orientação geral que explicamos aqui. Com o método de uma geração não mais casual e sim planejada, o primeiro direito, caso se verifique concepção, pertence aos filhos. Quando não há filhos, pode prevalecer então o interesse dos pais, sem prejuízo para ninguém. Mas quando há filhos, é o interesse deles que tem que prevalecer acima do interesse dos pais. Quando só há os pais, o problema fica limitado a eles, sendo que, caso lhes convenha, o divórcio é possível, porque não implica o prejuízo de outras pessoas. A presença dos filhos torna o liame entre os pais uma união não mais apenas em função de si próprios, mas também em função do interesse dos filhos, para cuja criação é necessária a colaboração de ambos. Neste caso, quando desponta o prejuízo de outros, não pode ser lícito um divórcio que produza vítimas. Mas, se os filhos já estão criados e não precisam mais dos pais, então pode haver o divórcio. A posição da mulher moderna, que por meio do trabalho tornou-se economicamente independente e assim menos sujeita ao homem, alterou a posição do problema do divórcio, tornando esta condição mais fácil em relação à mulher, que possui assim meios de subsistência. Permanece, porém, sempre o mesmo princípio, pelo qual o divórcio deveria ser possível somente para os casais sem filhos, ou então depois do casamento dos filhos. Assim como não adianta esconder no silêncio ou sob hipócritas aparências estes assuntos escaldantes, também não adianta procurar solucionar ou eliminar os problemas com condenações e proibições. Estes assuntos estão vivos, fato que fica provado pelo muito que se fala neles, dos quais não podemos esquecer diante dos outros que estamos observando. O cirurgião não cobre a chaga para deixar de vê-la, julgando que deste modo cura o doente, mas, pelo contrário, ele a observa para fazer o diagnóstico do problema, indicando o tratamento, que é aceito ou não pelo doente. Já observamos o problema nos seus dois polos opostos. De um lado, a condenação oficial, do outro lado, os impulsos da natureza.
Vimos também como, na prática, ele foi resolvido com o método do fingimento. O que temos então? O homem não se rebela abertamente contra o ideal, porque não quer parecer nem mau nem atrasado. A presença de um sonho tão bonito embeleza a sua vida e satisfaz o seu orgulho de homem respeitável e respeitado. Mas, ao mesmo tempo, ele não é tão ingênuo a ponto de levar o ideal a sério no sentido de renunciar à sua satisfação, que é coisa bem positiva e sensível. Estando bem apegado à realidade, ele resolve então o caso praticando reservadamente o que oficialmente condena em público e nos outros, desenvolvendo nesse jogo a sua inteligência. O resultado final não poderia ser melhor, porque o ideal permanece bem visível e com ele fica satisfeita a consciência, que sustentou a virtude. Mas prevalece na realidade dos fatos a satisfação positiva, aquilo que mais interessa. Dessa forma, concilia-se otimamente os dois opostos. Para Deus, a parte espiritual, para si próprio, o gozo saboroso. Assim, o engenho humano chegou a resolver a contradição, pois as coisas da terra representam uma vantagem imediata e concreta, enquanto as do céu são duvidosas e longínquas. Foi atingida, assim, a convivência pacífica. As autoridades religiosas e civis continuam, com a aprovação de todos, pregando a moral teórica perfeita e justificando com isso a sua posição social. Os seguidores e cidadãos continuam criando as suas comodidades, satisfeitos e quietos, sendo isto o que as autoridades mais precisam, bons súditos e homens de bem. Assim, elas gozam também da vantagem de não assumir responsabilidades, porque a culpa, se houver, será dos pecadores desobedientes, que, por sua vez, gostariam muito de ser oficialmente autorizados a fugir de toda condenação e responsabilidade. Mas os dirigentes sabem se defender bem e não assumem essa perigosa responsabilidade. Então tudo continua sendo feito em forma proibida, mas com risco e perigo apenas para quem faz aquilo que se condena. Assim, debaixo das proibições oficiais, o mundo continua a fazer por conta própria as suas experiências, a fim de aprender. Mas neste nível, no qual o homem se debate atualmente, não será o sistema da tentativa o método normal da vida para explorar o desconhecido? Então, quando se chega a constatar que os novos métodos não trazem prejuízo, mas sim vantagem, eles se tornam universais. Mas quando tais métodos tornam-se um estado de fato aceito por todos, porque seus bons resultados foram vistos, então, por não mais ser perigoso assumir pessoalmente a responsabilidade que antes pesava somente nas costas do violador, as autoridades reconhecem como certo todas as coisas e aceitam tudo, justificando a sua mudança como sendo um progresso que acompanha os tempos. É lógico que num mundo de luta também exista luta entre autoridades e súditos. Portanto, é lógico também
que elas tenham de pensar, antes de tudo, na defesa de si mesmas e não daqueles que, por outro lado, desejariam a autorização oficial somente para lançar a responsabilidade de sua culpa sobre os chefes e, assim, satisfazerem-se livremente, desembaraçando-se do incômodo freio da proibição e da responsabilidade da violação. Resumindo, então, eis os pontos que formam a posição atual do fenômeno. Primeiro ponto: a ciência médica está desenvolvendo meios de controle concepcional cada vez mais simples e baratos, acessíveis a todos. Segundo ponto: a proibição, ao invés de impedir, pelo contrário, ajuda a divulgação, pois o que é proibido torna-se mais interessante e, por isso, mais procurado. Pelo princípio da luta, o ser é levado mais para a desobediência do que para a obediência, pois a obediência é julgada uma derrota reservada aos fracos, que não sabem se defender. Terceiro ponto: os métodos de controle podem representar uma proteção para os fracos, incapazes de se defender, e isto conforme a moral cristã, porque assim realiza-se a eliminação dos filhos ilegítimos, impedindo o seu surgimento, como no caso da mulher que se torna desonrada por ter gerado fora do casamento, com todas as suas consequências, tais como aborto, mulher ou filhos abandonados, prostituição, etc. Nestes casos, a sociedade condena e persegue os efeitos e não as causas, porque é mais fácil perseguir os fracos do que os fortes. Quarto ponto: alguns países sustentam abertamente o controle da natalidade, o qual, mesmo nos países onde é proibido, é praticado da mesma forma, porém às escondidas, o que oferece uma oportunidade para experimentar e, assim, conhecer o valor prático, os danos e as vantagens de tal método. O mundo vai, assim, por sua conta e risco, aprendendo do modo que sempre faz com o que é novo, por meio do habitual sistema de tentativas, como quem, por viver no escuro ou não ter olhos para ver, não pode avançar senão tateando o seu caminho ao acaso. É lógico que as massas, sendo dirigidas por educadores que desses novos problemas sabem menos do que elas, tenham de se educar por si mesmas, pagando quando errarem e conquistando assim, com o seu esforço, como é justo, a sua sabedoria. Final do capítulo 12.